Nós vamos ter um estudo aqui com o nosso irmão Estevão. O título é A Prece, tá? Mais alguns minutinhos e estaremos com o nosso Estevão aqui falando um pouco mais sobre a prece, ok? Então, boa tarde a todos. Agora tá valendo, gente. Sejam todos bem-vindos. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a prece, trazer algumas informações, né? Como funciona a prece, como que a gente deve fazer prece, para a gente poder entender mais sobre a nossa passagem aqui no plano terrestre. Uma coisa que acontece quando a gente... Uma coisa que acontece quando a gente tem um ente querido que falece, como é que a gente costuma falar? Eu perdi meu pai, eu perdi minha mãe, não é assim? Eu perdi meu filho. Gente, ninguém perde ninguém. Nós estamos hoje no plano terrestre, vivenciando experiências para aprimoramento do nosso espírito. Quem já faleceu foi para o plano espiritual, que vocês ouviram aí a última palestra. Então, durante a nossa vida, a gente vai passar por planos terrestres, que é o nosso caso, depois a gente volta para o plano espiritual, né? Depois a gente volta para cá, depois volta para lá, e assim a gente vai tendo, de acordo com as nossas necessidades, encarnações diversas. E a gente pode, inclusive, encarnar em outros planetas. Depende da nossa evolução. Então, quando a gente fala assim, eu perdi o meu pai, eu perdi minha mãe, a gente deve expressar de uma forma diferente. A gente se separou momentaneamente de um ente querido. Por quê? Nós temos a certeza que nós vamos reencontrá-los. Quando a gente sair daqui e voltar para o plano espiritual, os entes queridos nossos que já foram, eles vão nos encontrar. Então, nós temos essa certeza. A vida continua, tá? Quando fala assim, fulano morreu, morreu o corpo físico. O espírito, ele continua a vida espiritual dele. Tá bom? Então, a gente vai falar um pouco sobre a prece, né? E a prece é a maneira que a gente tem de se comunicar com aqueles que já partiram. Quando um espírito desencarna, ele volta para o mundo espiritual. E a prece é o instrumento que a gente tem para poder comunicar com essas pessoas que partiram. É através da prece que nós fazemos o diálogo. Se a gente pudesse, a gente pegaria um telefone, né? Ligaria lá para o plano espiritual. Mas a gente sabe que o telefone toca de lá para cá. Então, o que é a prece? É o instrumento de comunicação do espírito. É a forma que o espírito tem para se comunicar com os outros espíritos no mundo espiritual. Então, quando a gente faz prece, a gente está fazendo comunicações, né? E a forma que a gente faz as preces é que diferencia se uma prece ela é boa ou se ela é em vão, tá? Então, o instrumento do espírito, imagine aqui, que desse lado aqui, é o plano material, que é o nosso plano terrestre, e do lado de cá, o plano espiritual. Então, quem que faz essa ligação aqui, é a prece. É através da prece que a gente se comunica com os nossos entes queridos. Então, quando a gente fala assim, fulano morreu,
ele não morreu, ele simplesmente mudou de plano, tá? Então, essa é uma certeza que a gente tem que ter. Inclusive, vocês vão receber comprovações de pessoas que já partiram através das cartas consoladoras. Isto é o quê? Como se fosse um favor de Deus, gente. Essa comunicação que algumas pessoas vão receber hoje é como se fosse misericórdia divina, tá? Quem receber, ótimo. Quem não receber, pode continuar com a comunicação, porque é através da prece que a gente se comunica. Então, Jesus já deixou uma certeza para nós aqui, ó. Vinde a mim todos vós que sofreis, que eu vos aliviarei. Então, todo aquele que procurar Jesus, buscar Jesus através da prece, Jesus já deixou a certeza, ó. Eu vos aliviarei. Se me procurar, eu vou dar o suporte. Eu vou dar o apoio que vocês precisam. Então, quando a gente fala em fazer prece, a gente tem que ter alguns critérios para poder fazer uma prece. Não é simplesmente rezar 10 Ave Maria e 10 Pai Nosso, né? Ou rezar um terço, às vezes, se não tiver a conexão com a espiritualidade, você pode rezar 300 terços. Por quê? A forma que você está rezando é uma forma mecânica. Você não está colocando o sentimento na sua prece. Então, Jesus já deixou essa certeza para nós. Todos aqueles que me procurarem receberão o apoio. E no nosso livro dos Espíritos, que a gente estuda, na pergunta 659, eles perguntaram qual o caráter geral da prece. Aí os Espíritos responderam, a prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, aproximar-se dele e pôr-se em comunicação com ele. Então, a primeira coisa que a gente deve imaginar e fazer é, quando eu for fazer uma prece, eu tenho que pensar em Deus. Eu tenho que me aproximar de Deus. Eu tenho que me conectar com Deus. Então, a primeira coisa... A primeira coisa é a gente fazer essa conexão. Nós temos que nos conectar com a espiritualidade. Cada um tem uma forma de se conectar diferente. Tem pessoas que precisam se afastar e buscar um lugar de silêncio, né? Fechar os olhos. Outros já lá na avenida lá, Afonso Pena, já consegue se conectar. Então, cada um é diferente. Cada um age de uma forma diferente. Mas quando a gente for falar sobre fazer prece, a gente tem que se aproximar de Deus. Tem que se conectar com a espiritualidade. E aí eles continuam. Há 3 coisas que podemos propor-nos por meio da prece: louvar, pedir e agradecer. O que a gente faz hoje? Basicamente, pedir, né? Todos aqui não estão pedindo para receber uma carta consoladora? Hoje está liberado. Vocês podem pedir, tá? Mas quando a gente fizer preces, a gente deve fazer nessa ordem aqui, ó. Louvar, pedir e não esquecer nunca de agradecer. Porque é importante a gente seguir os passos que a espiritualidade nos deixou. Primeiro, conexão, né? Louva a Deus. Quando a gente fala de louvar a Deus, o que a gente quer dizer? Expressar a Ele o nosso amor.
exaltá-lo, lembrar de suas virtudes e seus feitos. Isto é justo e atende uma necessidade do nosso espírito. Para isso mesmo fomos criados. Temos necessidade de louvar ao Senhor. E isso também o agrada. Ele recebe como expressão do nosso amor e honra. Então, quando a gente louva a Deus, a gente agradece a Deus pelas oportunidades, agradece os entes queridos que a gente conviveu, né? Agradece pela natureza, agradece pelo seu corpo físico, agradece por você estar aqui encarnado, porque isso está se tornando cada vez mais difícil. As reencarnações, antigamente as pessoas tinham 10, 12 filhos. Hoje, 1, 2, né? Então vejam que a fila está grande. Então a gente tem que valorizar a nossa experiência terrestre. E aí, quando a gente fala em louvar, primeiro a gente louva a Deus. Depois, a gente pede e agradece. Só que, antes da gente pedir alguma coisa, ó, nós temos que entender a diferença entre querer, merecer e precisar. Por que que a gente fala isso? Você tem que ter esse discernimento na sua cabeça. Porque nem sempre o que eu quero, eu mereço. Não é? E nem sempre o que eu quero, eu preciso. Quem sabe daquilo que a gente precisa é Deus. Deus é que sabe das nossas necessidades. Então, na realidade, quando a gente fizer preces, a gente deve até evitar de pedir. Porque tem muita gente que perde tempo querendo pedir as coisas, principalmente materiais. Ah, eu quero ganhar na loteria. Quem não quer? Né? Ah, eu quero arrumar um emprego que eu ganho milhões. Quem não quer? Então, são coisas que a gente pede e perde muito tempo pedindo coisas materiais. Porque as coisas materiais, elas brilham, né? Ofuscam a nossa visão espiritual. Então, a gente se perde no mundo pedindo coisas. E, na realidade, a gente deveria pedir, quando pedir, é que Deus nos desse força, Deus nos iluminasse, né? Todo mundo aqui que perdeu um ente querido está vivendo por provações. E é uma prova difícil, dependendo do caso, porque os nossos entes queridos podem ter partido de uma forma até inesperada, não é? Então, a gente tem que aceitar que tudo segue o plano de Deus. Tudo está dentro da misericórdia divina. Tudo está dentro da justiça divina. Não tem nada errado. Não acontecem as coisas por acaso. Não existe aquele lance de sorte. Não. Então, quando a gente pedir, vamos pedir para Deus nos iluminar e nos dar força. E a gente sabe que nem sempre o que a gente quer é o que a gente realmente precisa. As necessidades do espírito, elas são diferentes de pessoa para pessoa. Cada um precisa de passar por uma prova diferente. Cada um tem uma necessidade e uma bagagem espiritual diferente, né? Então, quando a gente faz uma prece, ó, nós estamos fazendo uma invocação. Quando você pensa no seu ente querido, você está invocando aquela pessoa. E aonde quer que ela esteja, ela vai receber a sua comunicação. Dependendo do estado do espírito,
ele recebe de imediato. Dependendo das condições espirituais dele, ele é levado depois a ouvir as suas preces. Mas sempre que a gente fizer uma invocação, a gente entra, pelo pensamento, em comunicação com o ser a quem nos dirigimos. Então, geralmente a gente faz preces pensando, né? Podemos fazer preces também falando, mas geralmente a gente gosta de fazer uma prece no silêncio. Então, quando a gente está fazendo preces, nós estamos entrando em comunicação com o ser espiritual a quem a gente está se dirigindo. A prece não é um instrumento do espírito se comunicar? Então é o que a gente está fazendo. A gente está se comunicando através do pensamento. E o pensamento é o laço que nos une aos espíritos. E pelo pensamento nós atraímos os que simpatizam com as nossas ideias e com as nossas inclinações. Então, toda vez que a gente faz uma prece, a gente está pensando. E através do pensamento, a gente emite ondas. O nosso cérebro, gente, é como se fosse um rádio. Ele emite ondas e recebe ondas, tá? Então, quando a gente está fazendo prece, a gente está pensando. Então, a gente está emitindo. E a pessoa que está lá do outro lado, no plano espiritual, ela tem um receptor. E ela vai receber as suas preces. Então, é importante que a gente tenha sempre aquela necessidade e o dever de fazer preces. A gente não pode fazer preces só na hora que a coisa esquenta, né? Quando a gente vê a avó atrás da greta, como eles falam. Então, prece não é só para os momentos difíceis. Prece tem que ser, inclusive, para os bons momentos, para a gente agradecer. Não perder a oportunidade do agradecimento. Então, nós atraímos espíritos que pensam como nós. E aqui, gente, tem uma outra certeza. Todo mundo fala assim, eu perdi meu pai, dá aquela sensação que você perdeu e não vai encontrar mais, né? Só que no mundo espiritual isso não acontece. A morte não separa aqueles que se amam. O amor, ele rompe fronteiras. Todos vocês que estão aqui estão pensando nos seus entes. A saudade, gente, é uma dor que dói aqui e dói lá. Da mesma forma que você chora aqui, eles também. Tudo que você sente aqui, lá também é sentido. Então, a gente tem que ter bastante cuidado com o tipo de pensamento que a gente tem. Porque o ato de pensar, já é em si uma prece. Sensibilizam outras mentes ajustadas no mesmo plano de sentimentos e interesses. O teor de nossas ideias é que determina a qualidade das nossas companhias espirituais. Às vezes a pessoa fala assim, eu não estou gostando das companhias que estão se aproximando de mim. Aí você tem que fazer uma análise. Que tipo de pensamento que você está emitindo? Quem que você está chamando? Porque ninguém vem ao nosso encontro se a gente não pensar, se a gente não emitir vibrações. Então, todos nós aqui, a gente pensa durante 24 horas, milhares e milhares de pensamentos. Mas qual a qualidade do pensamento? Por isso que a gente fala, vigiai e orai. A gente tem que ter cuidado com aquilo que a gente está pensando.
E a gente melhora a qualidade do nosso pensamento através da leitura de bons livros, né? Para poder dar uma arejada no pensamento. Porque se a gente for seguir o mundo, esse mundo que a gente está vivendo aqui, a gente se perde. Porque é muita informação, né? Cada dia mais eles ficam criando aplicativos para chamar a sua atenção. Você se envolve em redes sociais, né? E você esquece o fundamental, que é você estar aqui para evoluir. Você não dedica tempo para a sua evolução. Você fica preocupado com o que os outros estão pensando e dizendo sobre você. Então, quando a gente falar de pensar, a gente está emitindo ondas e chamando espíritos que vibram na mesma frequência. E quando a gente faz prece, gente, Deus derrama sobre nós essas luzes que vocês estão vendo aí. São verdadeiras cachoeiras de luz. Então, quando a gente está fazendo prece, a gente está recebendo do alto, né, dos bons espíritos, aquilo que você tem mais necessidade naquele momento. Nem sempre é o que você vai querer ou precisar, né? Mas você vai ter sempre uma resposta do plano divino. Jesus já deixou: se você me procurar, eu vou te aliviar, né? E quando a gente faz a prece, como o culto no lar, que a gente tem o costume de fazer na casa, cada pessoa que fizer um culto na sua casa, ele vai estar protegido. Culto do lar protege as pessoas da casa e a própria casa. São 30 minutos durante um dia por semana, gente. Isso aí não faz falta para ninguém. Quem quiser depois, busca informações de como fazer o culto no lar. É uma forma de se resguardar. Você está se protegendo e protegendo aqueles que estão do seu lado. Porque, se você está protegido, os espíritos que querem fazer o mal, que querem praticar o mal, eles não vão conseguir te atingir. Porque quem faz prece cria um campo de energia em volta do nosso corpo. Então, os maus espíritos, eles não conseguem se aproximar. Então, vejam que a prece também é uma forma de se segurar, né? É um seguro contra a investida dos espíritos que ainda querem fazer o mal. E lá no Evangelho segundo o Espiritismo, tem essa mensagem dos espíritos, que o dever primordial de toda criatura humana, o primeiro ato, olha só, o primeiro ato que deve assinalar a sua volta à vida ativa de cada dia é a prece. Quase todos vós orais, mas quão poucos são os que sabem orar. Os próprios espíritos já nos alertam. Nós realmente sabemos orar mal. Nós temos que aprender a fazer prece. Então, a gente, quando fizer uma prece, primeiro passo, conexão. Tem que ter conexão com Deus, né? Depois, quando ele fala aqui, quando a gente volta à vida ativa, o que é isso? Você, quando acordar, você deve fazer uma prece. E ele fala aqui, é dever de toda criatura. Nós temos o dever de fazer preces, principalmente quando a gente acorda, agradecendo pela noite, né? Agradecendo pelas oportunidades. Quando você vai dormir, faça uma prece. Peça
para que os bons espíritos te acompanhem durante o processo de sono. Que a gente sabe que o espírito sai do corpo. E aí ele vai procurar aquilo que ele mais gosta, que são as intenções dele. Então, quando a gente faz prece durante a noite, a gente pede que os espíritos nos auxiliem, nos levem para lugares que serão salutares para o nosso espírito. Quando a gente acordar, devemos também fazer prece. Durante o dia, faça quantas preces você puder. É a melhor forma de você estar sempre em contato com Deus. E Joana de Ângeles, ela traz a mensagem para nós lá, ó. Se dificuldades ameaçarem o teu equilíbrio, utiliza-te da oração. A prece é um medicamento eficaz para todas as doenças da alma. Olha que bacana, não é? A gente ter a certeza que através da prece a gente vai ser socorrido. Então nós temos que fazer prece sempre que pudermos, mas principalmente na hora que a gente acorda e na hora que a gente dorme. E Chico, ele deixou um outro recado para nós, ó. Em minhas preces de todo dia, sempre peço coragem e paciência. Olha o que o Chico estava pedindo. Todo dia ele fazia as preces dele, mas ele pedia coragem para continuar superando as dificuldades do caminho naqueles que não me compreendem. E paciência para não me entregar ao desânimo diante das fraquezas. Todos nós aqui, gente, passamos por provações, né? Todos nós vivemos experiências, às vezes, difíceis. E essa separação momentânea de um ente querido é uma prova difícil para todo mundo. Independente se é criança, se é adulto, se é jovem, não é? O luto, ele é uma coisa difícil. É complicado, tem certas pessoas que não suportam. E a gente tem que tomar bastante cuidado para não deixar o pensamento ir para onde a gente não possa controlá-lo. Então, quando a gente faz prece, a gente está pedindo reforço. A gente pede que a espiritualidade nos dê forças para continuar as nossas provas, porque nós precisamos disso. Nós precisamos de luz, de força, paciência, coragem. Tudo isso aí nós precisamos para vencer o nosso dia a dia, porque senão a gente vai entrar na onda da boiada, né? Então, continuando no Evangelho, os Espíritos hão dito sempre: a forma nada vale, o pensamento é tudo. Ore, pois, cada um segundo suas convicções e da maneira que mais o toque. Um bom pensamento vale mais do que grande número de palavras com as quais nada tenha o coração. Então, quando a gente fizer prece, a gente tem que colocar o sentimento. Eles falam aqui, ó, a forma não vale nada. Você pode pegar uma prece escrita e você ler aquela prece. Se você não estiver envolvido com o seu sentimento naquela prece, ela é uma prece em vão. Primeira coisa, conecta com Deus. Segunda coisa, fala aquilo que está aqui, gente, ó. Fala o que está no coração. Deixa sair aquilo que você está sentindo. Porque ele fala aqui, ó, cada um deve orar da maneira que mais o toque. Então,
Se você precisa ir de entrar numa igreja, ou num centro espírita, ou em qualquer outro lugar, para você fazer essa conexão com Deus, não tem problema. Busque aquilo que te satisfaz. Um quartinho escuro na sua casa, feche os olhos, pensa em Deus, pensa no seu ente querido, manda vibrações. Com certeza vai chegar lá, tá? Então, a forma não interessa, o lugar não interessa. Um bom pensamento vale mais do que uma prece lida. Não precisa você fazer prece, aquela prece comprida, palavras difíceis. Não é assim que faz prece. A prece geralmente é uma coisa curta, mas com um sentimento envolvido. O que está passando no seu coração? É isso que você tem que mostrar para Deus. Porque a hora que a gente faz uma prece, a gente está conversando com Deus. Então, quando a pessoa fala assim, eu acordo, eu não tenho tempo de fazer prece. Gente, é 1 minuto. 1 minuto que você estiver lá no banheiro, 1 minuto que você estiver tomando um banho, em qualquer lugar você pode fazer prece, mas faça a prece com sentimento. Mostra para Deus o que está acontecendo dentro de você. E a pessoa às vezes fala assim, mas eu não sei rezar. Tem pessoas que falam que não sabem fazer prece. Os Espíritos também já nos deixaram lá no Evangelho. Oração dominical é a que os Espíritos colocam em primeiro lugar. Seja porque procede do próprio Jesus, seja porque pode suprir a todas, conforme os pensamentos que se lhe conjuguem. É o mais perfeito modelo de concisão, verdadeira obra-prima de sublimidade na simplicidade. Então, os Espíritos já nos disseram que quem não sabe rezar, reze um Pai Nosso, mas conjugue os pensamentos. Reza um Pai Nosso, mas reza um Pai Nosso com sentimento. Reza um Pai Nosso sentindo as palavras. Rezar de forma mecânica, simplesmente você falar, isso aí não tem fundamento. A prece, ela tem que ter as emoções de quem está pedindo, né? Então, quem não sabe orar, pode fazer o Pai Nosso, um Pai Nosso, não precisa de ser 10, nem 20, faça um, mas sentindo, com sentimento. E lá, continuando, está no poder, está no pensamento o poder da prece, que por nada depende, nem das palavras, nem do lugar e nem do momento em que seja feita. A prece, ela não tem necessidade de ser em determinado lugar ou ter um rito, né? 100 pessoas juntas podem orar como egoístas, enquanto 2 ou 3, ligadas por uma mesma aspiração, oram quais verdadeiros irmãos em Deus. E mais força terá a prece que lhe dirijam do que a das outras 100. Então, olha para você ver como que o poder da prece, ele tem fundamento na questão de você colocar o sentimento a hora que você faz a prece. 100 pessoas junto, rezando Pai Nosso, Ave Maria, mecanicamente, não tem poder nenhum. Agora, 2 ou 3 ligadas pela inspiração divina, conectadas com Deus, tem mais força do que as outras 100. Estão entendendo? Por que a prece, ela tem o poder? A prece é poderosa. Chico falava que quando as mães fazem preces, elas arrombam as portas do céu.
E é verdade, porque a mãe, quando ela reza, ela põe o quê? O sentimento nas palavras. Ela faz a conexão com Deus e coloca o sentimento. Então, isso aí, gente, tem um poder enorme no mundo espiritual. Não só as mães, mas todos aqueles que colocam o sentimento em todas as preces. E quanto, porém, à caridade fraternal? Não necessitais que vos escreva, visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus, que vos ameis uns aos outros. Primeiro mandamento que nós temos: amar o próximo como a ti mesmo, não é? Deveremos aprender um dia ainda a amar o próximo. Por enquanto a gente está longe disso, mas um dia a gente vai chegar. E quando ele fala de caridade fraternal, ele quer dizer aqui, ó, se nós podemos com utilidade orar para as outras pessoas. Por quê? Geralmente a gente faz prece pedindo, não é? E a gente pede para nós. Ah, eu preciso disso, eu quero isso, eu estou com vontade disso. Mas a gente tem que aprender que a caridade, quando a gente fizer a caridade, através da prece, a gente também pode fazer caridade, rezar para os outros. Às vezes eu estou numa situação que eu não estou vivendo uma aprovação difícil, mas eu tenho um irmão, uma irmã que está vivendo. Então, caridade fraternal é você fazer preces para o outro. Por quê? Você vai emitir ondas, né? Pedindo a Deus para dar força para aquela pessoa. E olha as respostas do Espírito. Ó. O Espírito de quem ora atua pela sua vontade de praticar o bem. Então, quando a gente faz prece para outro, a gente está querendo praticar o bem. Atrai a si, mediante a prece, os bons espíritos, e estes se associam ao bem que desejo fazer. Então, se eu estou fazendo preces para outra pessoa, os bons espíritos reconhecem que eu estou tentando fazer o bem. E eles levam suas vibrações para aquela pessoa que está precisando. Mundo espiritual, gente, funciona e funciona muito bem, tá? Não precisa ter medo que não vai chegar para a pessoa, porque vai. Os bons espíritos, eles estão sempre alertas para aquelas pessoas que querem fazer o bem. Elas ajudam quem quer fazer o bem. E agrada a Deus a prece? Se a gente fizer prece, Deus vai se sentir bem? Eles respondem lá, a prece é sempre agradável a Deus, quando ditada pelo coração. Quando a prece tem sentimentos, pois para ele a intenção é tudo. É o que vale realmente, é a intenção. Então, assim, preferível lhe é a prece do íntimo, a prece lida. Por muito bela que seja, se for lida mais com os lábios do que com o coração. Então, nós, quando fizermos preces, nós temos que colocar o coração no meio das palavras. Mostrar a Deus o que nós estamos sentindo. Agrada a Deus? Agrada. Mas tudo depende da intenção. E a prece, ela torna melhor o homem? Sim, porquanto aquele que ora com fervor e confiança se faz mais forte contra as tentações do mal, e Deus lhe envia bons espíritos para assisti-lo. É este um socorro que jamais se lhe recusa quando pedido com sinceridade. Então, toda vez que nós fizermos preces, nós receberemos ajuda se a prece for sincera. Pedir por pedir não quer dizer nada. Mas a prece com sinceridade e com sentimento,
ela é ouvida e atendida no mundo espiritual. Às vezes, não na hora que a gente quer, mas em determinado momento, o socorro, ele chega, tá? Então, quando a gente faz prece, o que os bons espíritos fazem não é afastar de nós o mal, porém, sim, desviar-nos do mau pensamento que nos pode causar dano. Em nada eles obstam o cumprimento dos decretos de Deus, nem suspendem o curso da lei da natureza. Apenas evitam que as infringamos dirigindo o nosso livre-arbítrio. Quando a gente faz prece, não é para nos livrar das provações, é para nos proteger, é para nos dar forças, é para que a gente tenha condições de passar pelas provas de uma maneira boa, de uma maneira que a gente consiga aprender, porque toda prova traz uma lição, a gente sabe disso. Todo mundo passa por sofrimentos que vão ter algum ensinamento, né? Então, nós, quando a gente faz a prece, a gente não vai ficar livre das provas, mas Deus nos envia os bons espíritos para nos fortalecer. E Emmanuel, lá no livro Vinhas de Luz, ele fala, em qualquer posição de desequilíbrio, lembra-te de que a prece pode trazer-te sugestões divinas, ampliar-te a visão espiritual e proporcionar-te consolações abundantes. Vejam o tanto de coisa boa que a prece pode nos trazer, desde que a gente faça com sinceridade, né? Faze da oração um hábito. Deixe que a luz e o entendimento te fortaleçam na vida diária. Como falou lá no Evangelho, o dever nosso de cada dia, acordou, faz uma prece, vai dormir, faz uma prece, não é? Faz aqui, um hábito, porque a gente vai receber a luz e o entendimento para nos fortalecer. A gente recebe auxílio da espiritualidade através da prece. E agora, nós vamos encerrar com essa prece do amor, né? Então, eu vou ler aqui a primeira frase e vocês vão ler a segunda. Combinado? Porque quando a gente faz prece, não é simplesmente a gente ler. A gente tem que colocar o sentimento. Se conecta a Deus para a gente poder fazer uma boa prece. É uma prece que nós vamos ler? É. Mas é uma prece que eu quero que vocês coloquem o sentimento. Coloque o coração nas suas palavras. Então, como estiveres, como penses, onde te encontres, com quem estejas, no que fizeres, em todos os seus passos, Deus te abençoe. Então, Jesus abençoe a todos vocês. Seria bom que todos pudessem receber uma carta consoladora, né? Mas quem não receber, mantenha a prece. Não perca o vínculo com seu ente querido. Continue fazendo preces. A prece é também para a gente agradecer. Agradeça aquelas pessoas que conviveram com vocês, trouxeram boas coisas, não é? Trouxeram bons exemplos, nos ajudaram, nos auxiliaram em quase tudo. Elas simplesmente mudaram de plano, mas nós vamos encontrar essas pessoas de novo. Então, que Deus possa dar força a todos vocês.